louca pra cima, ó. E na vida demonstrasse ter um certo preocupar. Olha aqui pra mim, querida, dentro do meu olho, ó. Descobri que no deserto os dias são mais quentes e as noites são mais frias. Oh! Mas alguém olhou pra mim e quando era dia ele me dava sombra, quando era noite ele me aquecia. Que coisa boa é servir a esse Jesus, aleluia. Não terei motivo para desesperar a vida com a situação, porque Deus na hora certa me estende as mãos, como fez com Israel lá no deserto. Ele me compreende, sabe quando eu preciso e posso melhorar. Ele trata cada caso em particular. Ele sabe o que faz e na hora certa vem me consolar. Deus está falando com você através dessa canção, diga amém. Deus está falando com você através desses hinos. Tá gostoso, não tá, irmãos? Hoje amanheci pedindo ajuda. Ei, Alcebiades, pois meu coração queria encontrar alguém, ó, alguém que entendesse a dor da tua angústia, aleluia, ó. E na lida demonstrasse que te quer ver bem, ó. Mas confesso que não pude encontrar nesta hora um ombro amigo pra chorar, uma frase pra me pra cima e na lida demonstrar-se ter um certo preocupar. Esse casalzinho que está aqui na minha frente, você mesmo, ó. Descobri que no deserto os dias são mais quentes. Eu descobri um negócio, rapaz, que eu vou te contar aqui agora. Como que é teu nome? Sabe por que o povo ficou 40 anos no deserto, Luciano? Porque o povo não tinha preparo para enfrentar as adversidades, ou seja, os gigantes da terra. Não, ficou no deserto porque era desobediente, pastor. Eu sei que o povo era desobediente, porque o povo fez ídolo. Mas o povo precisava também ser preparado, Luciano. Tudo acontece na nossa vida passo a passo, Luciano. Só que no deserto tem um sol escaldante de dia e um frio terrível à noite, Luciano. De dia, Luciano, é a nuvem negra, a mão poderosa do Senhor. De noite é a coluna de fogo que faz nos aquecer. Tem coisa, minha querida, que não acontece hoje, não acontece agora, mas o meu amigo, que eu vou ter atividade com ele lá na glória, chamado Salomão, ele disse que há tempo determinado para todas as coisas, né, Luciano? Ele disse que há tempo de nascer e há tempo também de morrer, não é, minha querida? Tem dia que parece que não vai dar, mas quem sustenta nós, Luciano, não é simplesmente a sombra da nuvem negra e nem a coluna de fogo que nos aquece durante a noite. Olha para mim, querida, a única coisa que nos faz permanecer de pé é uma palavra chamada esperança. Aleluia.
Na vida de Arão, de Miriam, de Moisés existia esta palavra: nós damos volta em volta do Sinai, se preciso for mais 40 anos, mas nós não vamos perder a esperança. Ó, descobri que no deserto os dias são mais quentes, né, pastor Adiano? E as noites são mais frias. Ó, mas alguém olhou para mim, e quando era dia ele me dava sombra, quando era noite ele me aquecia. Ó, minha querida, presta atenção, ó. Não terei motivo para desesperar a vida com a situação, porque Deus na hora certa me estende as mãos, como fez com Israel lá no deserto. Ele me compreende, sabe quando eu preciso e posso melhorar. Ele trata cada caso em particular. Ele sabe o que faz, e na hora certa vem, igreja, olha aqui, me dá um toquinho no ombro do teu irmão e diga assim: Jesus está te consolando aqui nessa noite. Diga, vai. Checa lá, machoura, mandará, machúria. Aplauda ao Senhor. A sua Bíblia comigo no Evangelho. Luciano, eu vou falar um negócio aqui, o pastor Adiano não vai ficar bravo comigo não, né, pastor Adiano? Não vai mesmo, rapaz? Se você não ficar bravo comigo, eu levo você lá na Bahia. Rapaz, tira esse pedestal daqui agora. Vai aqui, Elias, tira esse pedestal daqui para mim. O senhor não vai ficar bravo comigo não, tá? Aí eu levo o senhor na Bahia. Quando eu estava cantando para vocês aqui agora, ouvindo para vocês, aí Deus me deu uma palavra aqui. Aí o cara vai falar assim: pô, o camarada fica deitado o dia inteiro e Deus só dá a palavra para o cara quando o cara chega na igreja. E não tem problema você pensar de mim nada, que eu sou totalmente espontâneo, irmãos. Uma coisa que eu não tenho é vergonha de lidar com o povo. Timidez, então, faz muito tempo que eu perdi ela, não sei mais o que é isso. E eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui nessa noite, amém? Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João escreveu, no capítulo de número 11. Como que é teu nome, minha amada? Como que é o nome dela? Evangelho de Jesus Cristo segundo João escreveu, no capítulo de número 11. Rapaz, eu sinto algo do Espírito Santo aqui nessa noite. E versículo de número 1. Quantos encontrou, diga amém. Ó, o camarada aqui, rapaz, é coisa de Deus. Se você não encontrasse, aí eu ia pegar essas apostilhas aqui, viu, pastor? Fazer uma boa propaganda aqui. Depois eu ia querer 10% das apostilhas vendidas, viu? Capítulo 11, versículo 1 diz assim, ó, a palavra do Senhor. Um homem chamado Lázaro estava, tá vendo, minha mãe, como que eu estou lendo aqui agora? Estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A minha tradução é diferente da tua, mas o sentido, o significado é o mesmo. Era o irmão dela, Lázaro, que estava enfermo. As duas irmãs mandaram dizer ao Senhor, a Jesus: Senhor, o meu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final desta doença não será a morte de Lázaro,
O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa desta doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Versículo de número 5. Repita na minha tradução, esquece a tua tradução aí. Diga assim comigo: Jesus. Diga mais alto: Jesus. 16 vezes você repetindo as palavras que eu vou dizer, que eu não vou fazer isso, você tem o poder de gravar ela, segundo os grandes entendidos. Não é assim, pastor? 16 vezes, se ficar repetindo o mesmo versículo, grava. E é por isso que o Senhor é sábio, né? Com certeza. Diz assim: Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Diga assim comigo: ele amava. Diga: ele amava a Lázaro. Espere aí agora. 6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Diga assim comigo: ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Amém. Fecha a tua Bíblia e coloque no banco e olhe para mim agora, e nem um pio. Só se sentir vontade de dar aleluia e glória a Deus. Se tinha vontade no banheiro, esqueça o banheiro agora. Deu vontade de ter sede, tome depois, por favor. Preste atenção, não ande, não caminhe e não tire a minha atenção. Eu sou um camarada, um pastorzinho daqueles extremamente chato mesmo. E eu quero que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração aqui nessa noite. Amados, nós lemos um texto conhecido de toda a igreja, um texto bem baixinho para mim, um texto no qual se refere à história de um homem bem baixinho, pode baixar, isso está ótimo para mim. Uma história no qual se trata de um moço chamado Lázaro, que vivia na aldeia de Marta e de também Maria. Mais baixo. A história conta para nós que este tal Lázaro estava vivenciando um momento atípico da sua vida. Ele estava passando por uma situação de crise existencial de saúde. A situação de Lázaro não era uma situação, suponhamos, daquela que ocorre com as nossas vidas. Ou seja, nós pegamos uma gripe, nós vamos até o médico faz uma receita para nós, nos medicamos e melhoramos. Não, a situação de Lázaro era crítica. Se não me falha a memória, Betânia ficava mais ou menos 78 quilômetros da cidade de Jerusalém. A pé, isto daria mais ou menos, pastor, 2 dias, mais ou menos aproximadamente 2 dias a 2 dias e meio a pé. Agora preste bem atenção para você entender. A Bíblia diz em algumas traduções que não tratava-se de uma cidade, era um povoado, uma aldeia, que morava algumas pessoas. Se era um povoado e uma aldeia, era um lugar que os recursos humanos era muito fraco, era muito pequeno. Agora preste bem atenção para você entender. Lázaro só tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e ele foi se adoecendo. Eu tenho certeza que Marta e Maria foi buscar os recursos da época para tentar trazer a cura para o seu irmão Lázaro. E cada vez que os dias passavam, as semanas passavam, a situação ia se comprometendo mais, porque não se tratava de qualquer tipo de enfermidade, não se tratava de qualquer tipo de doença. A Bíblia não diz se é um câncer, se é uma lepra, não se diz, a Bíblia não diz, ninguém sabe o que era a enfermidade de Lázaro, mas ele estava doente. Olha aqui para mim, preste atenção. A Bíblia diz que quando se passaram alguns dias, a última cartada de Marta e Maria foi mandar o mensageiro ir ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que este mensageiro, indo ao encontro do mestre, o mensageiro diz, e segundo a Bíblia Sagrada, Jesus estava na região de Bereia, uma região litorânea, uma região que fica próximo ao mar da Galileia. Que interessante que esta passagem, interessante por quê, pastor? Porque o mensageiro chegou até Jesus, e naquela época não tinha e-mail, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha como se comunicar através de um telégrafo, ou seja, era através de um mensageiro, através de um animal, através desses tipos de coisas que se comunicava acerca de uma situação urgente. O
mensageiro chega até onde Jesus está e diz para Jesus: o seu amigo Lázaro está enfermo, e a enfermidade não é para a vida, e sim para a morte. O texto que lemos diz que quando Jesus ouviu esta palavra, Jesus disse, ou seja, Jesus olhou para o mensageiro e disse: esta enfermidade não será para a morte, mas sim para que a natureza do Filho de Deus seja por ela revelada. Agora observe-se para você entender o que eu quero te dizer. O versículo de número 5 que lemos, eu disse para vocês que Jesus amava a Marta, a sua irmã e também a Lázaro. E no versículo de número 6, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias no lugar aonde estava. Imagina comigo, você vivenciando a situação de Marta e Maria. Ou seja, vamos fazer o oposto. Você lá em Bereia, no lugar de Jesus, e quem sabe quem estava em Betânia seria um parente teu, um amigo teu, um primo teu, um sobrinho teu, um irmão teu, a tua mãe, e você recebe a notícia de um mensageiro dizendo que a pessoa que você tanto ama está em uma situação chegando à beira da morte. Mesmo que você não tenha recursos para ir ver esta pessoa, você vai tentar emprestar dinheiro, vai pegar um carro, um avião, um trem, um metrô, um navio, para tentar encontrar esta pessoa. Se você não pode fazer nada por ela, pastor Adiel, pelo menos vai pegar na mão e dizer assim: olha aqui, eu não posso fazer nada por você, mas eu te amo, eu estou junto com você nessa. É o que? O proceder da natureza humana, porque o ser humano é lotado de sentimentos, simplesmente quando se trata de não um coleguismo e uma amizade. No versículo que lemos, a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro, e quando se trata do amor de Jesus, não se trata do amor que o pastor Adiel tem para a esposa ou pelo filho, é um amor muito mais além disso. Não se trata pelo amor do que eu tenho pela minha esposa lá na cidade de Vitória da Conquista, eu a amo, mas o amor de Jesus é imensurável, é muito maior do que tudo. A Bíblia diz que o que Jesus, ouvindo aquilo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Como pode uma pessoa dizer que ama tanto a outra, sabendo que a situação não é para a vida e sim para a morte, e ainda esperar 2 dias no lugar aonde está, para sair, Flávio, para fazer uma visita corriqueira? O versículo de número 7 que lemos, você observa muito bem que agora vai totalmente ao contrário da lógica humana. Jesus, em vez de pegar na mão dos discípulos e dizer assim: vamos para Betânia, não, Jesus diz assim: vamos voltar para a Judéia. A Judéia era uma região totalmente distante de Betânia, fazia-se aproximadamente, segundo a Bíblia Sagrada, entre Bereia e Judéia, Judéia, Betânia, aproximadamente 4 dias de viagem. Quando Jesus chega aonde Lázaro está, já fazia 4 dias, diga comigo, 4 dias que Lázaro estava morto. Segundo a lógica humana, segundo a natureza humana, segundo o que? Os procedimentos da ciência, da medicina, se acabar o fôlego de vida, acabou-se as chances de misericórdia. O cidadão pode até fazer com que o coração volte a funcionar, através de choques, através de despertamento do corpo humano, mas se morrer o cérebro, não tem mais jeito. O médico dá-se como morto, só espera a ordem da família para desligar os aparelhos e assim assinar o atestado de óbito. A situação de Lázaro era totalmente pior do que isso, porque já fazia-se 4 dias que ele estava em situação de putrefação. O seu corpo já estava exalando mau cheiro, ele já estava dentro de uma sepultura. E eu, como sou amante da Bíblia Sagrada, gosto dela e amo ela, e gosto de ler ela, e gosto de estudar sobre ela, eu descobri que na aldeia de Betânia existia um costume da época. Isso não está na Bíblia, isto está dentro de alguns estudos. Existia um costume da época, no qual as pessoas diziam em Betânia que o espírito humano ficava em volta do corpo humano por volta de 3 dias. O fúnebre durava 3 dias em Betânia. Após o 3º dia, somente que eles enterravam o cidadão, pensando eles que a
havia possibilidade do espírito retornar ao corpo humano. Agora observe-se para você entender. Jesus poderia chegar no primeiro dia, mas não chegou. Jesus poderia chegar no segundo dia, também não chegou. Jesus poderia chegar no terceiro dia, também não chegou. Jesus esperou terminar, ou seja, Jesus foi contra todas as possibilidades humanas para mostrar o afeto do amor e do carinho pela vida de Lázaro. Olha aqui para mim, para você entender que coisa maravilhosa. Parece que eu vejo Jesus chegando com os discípulos ali na região de Betânia, e quando Jesus vai se aproximando, as pessoas vão ao seu encontro juntamente com Marta e Maria. Sabe o que acontece? É mais ou menos essa cena aqui. Faz favor aqui, minha amada irmã, por gentileza, faz de conta que a irmã é a Marta ou a Maria. Ela pega nos vestidos de Jesus, dizendo: ei, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não terias morrido. Não era uma situação de timidez, não era aquela palavra simplesmente: não, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Não, ela se joga nos pés de Jesus, vestida de luto, pode voltar, dizendo: se tu estivesses aqui, o meu irmão não terias morrido. Sabe qual foi a atitude de Jesus naquele momento, pastor Adiel? Foi de ressuscitar? Não, foi de chorar, porque ele amava Lázaro e amava suas irmãs. Ou seja, o amor de Jesus pela vida daquele homem era imensurável, porque Jesus estava como homem humano ali também naquele momento. Agora preste atenção para você entender. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta mensagem, e só quero falar das duas mulheres, Marta e Maria. Diga comigo: Marta e Maria. Eu não quero falar nem de Lázaro. Lázaro fica para depois. As esperanças de Marta e Maria tinham se terminado. Em primeiro lugar, ela estava, ou seja, o seu irmão estava morto. Jesus não tinha vindo para pelo menos dar ali as condolências em um velório corriqueiro do costume de Betânia da época. O moço estava dentro de uma sepultura. Elas já estavam clamando por Jesus há muitos dias. O mensageiro já tinha corrido atrás de Jesus, mas não o encontrou. E agora me chama a atenção na nossa situação humana. Se coloca no lugar de Marta e se coloca no lugar de Maria em uma outra situação, que não seja de morte, mas que seja uma situação de saúde, ou que seja uma situação de crise familiar, ou que seja uma situação de crise financeira, ou que seja uma situação de crise conjugal. Olha aqui para mim. Ou que seja uma situação de crise emocional. Preste atenção para você entender. Quando as esperanças terminam, quando você olha de um lado para o outro e não tem mais o que fazer, você diz assim: eu já corri, já bati em todas as portas, eu tenho orado, pastor, eu tenho feito campanha, eu tenho chegado na igreja, dobrado meu joelho para orar, e parece que quanto mais eu clamo a Deus, parece que Ele não me ouve. Parece que quanto mais eu peço a Deus, Ele não me ouve. Eu já mandei um mensageiro chamado Espírito Santo para ir conversar com Jesus, mas não tem jeito. A cada dia que passa, a dor no meu coração aumenta mais, não tem mais o que fazer. Era mais ou menos este o sentimento de Marta e de Maria. Quem sabe eu estou pregando para pessoas que estão sentadas nestes bancos aí, que já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos da sua vida, e você diz assim: eu tenho promessa de Deus, mas eu não vejo promessa nenhuma se cumprir na minha vida. Os anos estão passando, as semanas estão passando, os meses estão passando, e a minha vida continua a mesma coisa, a minha vida continua a mesma história. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Deus trouxe você aqui para dizer uma palavra somente para você. Ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para o teu lar, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para a tua vida conjugal, a tua vida financeira, a tua vida espiritual. Deus te trouxe aqui para virar o cativeiro da tua história e dizer: ei, ainda que passe 4 dias e para os homens não tem mais jeito, você serve um Deus do impossível, e Ele te trouxe aqui nesta noite para mostrar o impossível. Quem acredita nisso, levanta a mão no céu, dá glória para Jesus aqui nessa noite. Posso contar um testemunho? Posso? Diga amém.
Bem baixinho para mim, filha. Olha que coisa interessante. Eu fui pregar em uma cidade chamada Coxim, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu estava pregando na cidade, pode tirar o fundo para mim. Eu estava pregando na cidade chamada Rondonópolis, na divisa do estado do Mato Grosso do Sul com o estado do Mato Grosso. E eu fui convidado para pregar na cidade de Três Lagoas. Quando cheguei em Três Lagoas, a cidade da divisa do estado de São Paulo, de um lado é Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, do outro lado a cidade de Castilho, estado de São Paulo. Quando cheguei em Três Lagoas, o pastor me procurou e disse assim: meu querido, você vai pregar aqui 2 dias de congresso de jovens, você vai participar 2 dias desta festa. Eu falei: amém, pastor. Eu entrei para dentro da igreja, uma igreja muito grande. Ele me apresentou, eu preguei no sábado à noite, terminou o culto, ele me levou para um hotel, e quando ele estava me levando para o hotel, ele sentou na recepção, bateu na minha perna, Flávio, disse assim: eu vou contar uma história para você, algo que aconteceu esta semana antes de você chegar. Ouve isso daqui para você saber o que é Deus, o que Deus faz. Eu falei: pode contar, pastor. Ele falou: eu tinha um membro aqui na minha igreja, um irmão chamado Valdir, um irmão de posição financeira favorável, gerente da Mabel, uma empresa poderosíssima na cidade de Três Lagoas. Esse homem chamado Valdir foi acusado de uma situação, e de repente ele foi agora mandado embora por justa causa desta empresa. O Valdir colocou a empresa em um processo e nada de se resolver, não conseguiu se receber o dinheiro, e os dias foi passando, as semanas foi passando, e os bens deste irmão foi virando arroz e feijão. As únicas coisas que eles tinham, ou seja, carro, casa, poder aquisitivo, foi virando arroz e feijão. Chegou em um ponto que não tinha mais o que o Valdir vender, não tinha mais nada que ele fazer, com um filhinho de 8 anos de idade dentro de casa, e uma moça de aproximadamente de 16 para 17 anos junta. O irmão Valdir disse: eu não sei mais o que eu faço, pastor. Passou a viver, sabe do que, pastor Adiel? De campanha do quilo da igreja, a igreja fazendo cesta básica para levar para o irmão na casa dele. Quando tudo estava arruinado, quando tudo estava acabado, o seu filhinho de apenas 8 anos de idade começou a sentir dores fortes na perna direita, e agora, pois, o irmão pegou o menino, levou no hospital na cidade de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. Quando os médicos olhou para a criança, fez um exame no fêmur direito, foi constatado um tumor maligno na perninha direita daquela criança. O irmão voltou para casa e disse assim: pastor, a perninha do Jonatas está com tumor direito, e agora vai ter que ser tratado por quimioterapia, com radioterapia, vamos ter que fazer vários tratamentos. Os dias foi passando, as semanas foi passando, e o menino foi piorando. Um dia o irmão Valdir chegou no pastor e disse: pastor Ledir, a minha família mora na cidade americana, no estado de São Paulo. Não tinha possibilidade do senhor pagar para mim a mudança, para mim voltar com a minha família lá para minha cidade de origem, porque em Campinas tem a Unicamp. Eu posso tratar o meu filho com maior facilidade. O pastor, sem ter resposta, pegou a igreja, levantou uma oferta e mandou o irmão embora para a Americana, para a cidade de origem dele, para tratar do filhinho. Na quinta-feira, antes de eu chegar, o telefone toca na casa do pastor Ledir, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, lá em Três Lagoas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Na casa deste pastor Ledir, o pastor sentado no sofá, o pai liga para o pastor dizendo: pastor Ledir, o senhor sabe que eu te amo muito, o senhor sabe que eu considero o senhor muito, aconteceu uma situação crítica. E o pastor falou: fala, irmão Valdir, conta para mim o que está acontecendo. E o irmão Valdir disse: segunda-feira, às 8 horas da manhã, os médicos vão amputar a perninha do meu filhinho Jonas aqui, ó, na raiz, vão tirar feno com tudo, porque não tem mais jeito. E do pior, pastor, está virando metástase, está tomando o corpinho do meu filho, estourou mais 2 tumores malignos, o meu filho está sendo sustentado por sonda. O pastor disse assim para o irmão pastor Agiel, segundo o testemunho: não, irmão, fica tranquilo que eu vou colocar a igreja em oração ao teu favor.
Aí agora o irmão do outro lado da linha disse: não, o senhor não está me entendendo e compreendendo. Eu não quero oração, eu não quero intercessão, eu não quero que o senhor levante a igreja ao meu favor. Eu só liguei para avisar para o senhor porque eu respeito e considero a sua pessoa. As minhas esperanças se acabaram, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para a vida do Jonatas. O Jonatas vai morrer. O pastor Ledir, segundo ele, bateu o telefone e as lágrimas descendo nos olhos, sabendo que não podia fisicamente fazer nada por a vida daquele homem. Preguei no domingo à noite, antes do pastor Ledir dar a bênção apostólica. Ele olha para a igreja e diz para a igreja: irmãos, a partir da meia-noite eu só quero valentes de Deus aqui, para estar comigo de joelhos dobrados aqui. A partir da meia-noite nós vamos fazer um clamor pela vida do Jonatas, que está lá na Unicamp agora. Sabe, irmãos, entramos juntamente com o pastor no gabinete, e boa parte da igreja na nave da igreja orando. Quando estamos orando no gabinete da igreja, um senhor de aproximadamente 78 anos de idade, presbítero daquela igreja, deu um pulo para cima e começou a falar em línguas estranhas. Foi até a direção do pastor, colocou a mão sobre a cabeça do pastor e disse: meu servo, não temas tu, porque da vida daquela criança cuido eu. Foi eu que permiti a enfermidade, e sou eu, Deus, que com as minhas potentes mãos tiro, porque eu sou o Senhor de milagre. Sabe o que aconteceu, irmãos? Após aquele momento, uma glória desceu aonde nós estávamos, as pessoas cheias do Espírito Santo, os obreiros cheios da unção de Deus. Saímos dali e fui embora para o hotel que estava hospedado. No dia seguinte, quando levantei bem cedo pela manhã, o pastor passou para mim pegar para tomar um café com ele. Eu fui na casa dele, e o pastor ali sentado, angustiado, querendo ligar lá para o irmão Valdir em Campinas, e nada de pegar o telefone na mão. De repente, às 10h15 da manhã, o telefone toca. Sabe quem era? Era o irmão Valdir chorando muito, não conseguia falar, não tinha força para falar. E o pastor dizia: o que aconteceu, irmão Valdir? Ele disse: eu não consigo falar, fala aqui com a minha filha. A moça pegou o telefone e disse: pastor Ledir, o meu irmãozinho estava em cima da maca, sendo levado para o centro cirúrgico. Quando os médicos tiraram o lençol de cima da perna do meu irmão, o tumor tinha sumido. Os médicos estão com os joelhos dobrados, dizendo que quer conhecer esse Jesus que faz milagre. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus te trouxe você aqui nessa noite para dizer: ei, ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para o teu lar. Levanta a mão, adora o Senhor. Lavachura mandácia. Eu vivo, irmãos, uma situação, quem sabe diferente da de muitos aqui. É uma situação totalmente diferente da de muitas das pessoas aqui. A minha mãe está comigo, eu estou com ela há alguns dias, e meu ritmo de vida é totalmente diferente do ritmo de vida dela. Eu não tenho hora para dormir, vou dormir 4 horas da manhã, 5 horas, acordo às 8 horas, 9 horas da manhã. O meu ritmo de vida é totalmente diferente. Às vezes não dormo, às vezes fico com a mente lá longe, falando com Deus. É meu estilo de vida, não é que eu sou mais santo que você, não. Nada a ver, não que você precise fazer isso para ter um contato maior com Deus, não é. Cada um tem um chamado específico para tal função. E há dias atrás aconteceu uma situação lá na minha cidade, ou seja, na cidade de Ilha Comprida, aqui no interior de São Paulo. Eu estava ali descansando com um pastor amigo meu. De repente nós fomos na beira da orla da praia orar de madrugada. Eu peguei o telefone e olhei uma chamada 065 da cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso. Um moço me ligando por nome Márcio, dizendo: olha, pastor, a gerente da Casas Bahia passou o teu telefone para mim e pediu que eu orasse para o senhor, porque o senhor vai passar por um transplante. Eu disse: sim, eu vou passar por um transplante dentro de alguns dias. Ele falou: eu posso orar pelo senhor? Eu falei: pode sim, pode orar. Ele começou a orar do outro lado da linha e dizer: Senhor, vai, entra com providência, faz um milagre.
milagre. No momento que ele está orando, uma voz, pastor, vem no meu ouvido e diz assim: pergunta para este moço chamado Márcio, se tem uma mulher no meio dele, lá na onde que ele está orando agora, por nome Andréia. Eu perguntei: Márcio, irmão Márcio, tem uma mulher do teu lado aí chamada Andréia? Ele disse: sim, tem uma senhora aqui chamada Andréia. Eu falei: eu posso falar com ela? Ele disse: pode sim falar com ela agora. Eu comecei a falar com essa mulher e dizer para ela: irmã, na cidade de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso, do lado da tua cidade, há alguns papéis que estão dentro de um gabinete que estão sendo resolvidos agora. E eu vou dizer uma coisa para a senhora: Deus está mudando o quadro da tua história, e quem queria puxar o teu tapete não vai puxar mais. Ela começou a chorar, a falar em línguas estranhas. Quando foi na segunda-feira passada, ela me ligou lá da cidade de Cuiabá e começou a falar comigo. Eu comecei a dizer para ela: quando um advogado vai montar um processo, ele precisa de prova, ele precisa de testemunha para montar o seu inquérito, enfim, para colocar a papelada na mão do juiz. Ela olhou para mim e disse: pastor, o senhor me disse aquele dia que Deus estava pegando uns papéis na cidade de Várzea Grande, não disse? E agora o senhor está falando para mim que Deus, ele movimenta quando um ser humano, ou seja, um advogado, vai pegar os papéis, ele precisa agilizar o processo para que a coisa corra muito bem, não é? Eu falei: sim. Ela falou: o senhor não sabe quem eu sou, o senhor nem sabe com quem eu sou casado, no que eu trabalho. Eu sou juíza da vara de criminalista aqui da cidade de Cuiabá. Há dias atrás houve uma cassação para mim, e esta papelada estava na mão de uma corregedoria na cidade de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. Quando o senhor disse aquilo, alguns dias depois chegou o papel na minha casa, dizendo que praticamente eu estava absorvida, as minhas esperanças já tinham se acabado, mas o Deus que eu sirvo mudou a minha história. Olha aqui para mim, porque eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Bata no teu peito e diga assim: pode